Mídia cria narrativas anticonservadores, né? Com o monopólio da grande e velha mídia brasileira, jornalistas da esquerda continuam a criar narrativas sobre os conservadores. Como, com títulos como Liderados por Bolsonaro, Nazifascistas saem do armário e infestam a internet, por enquanto, ou Livros, Canivetes e Anjos, a lucrativa máquina de vendas que financia Olavo de Carvalho e outras dezenas de figuras da extrema-direita, os jornalistas tentaram emplacar o tom de ilegalidade e extremismo aos apoiadores do governo federal. Os ataques mais recentes tentam ainda criar a impressão de que as manifestações pacíficas do próximo dia 7 sejam antidemocráticas, criminosas e até mesmo fascistas. Que isso aí que está acontecendo, só para explicar para as pessoas, e essa confusão entre imprensa e justiça, etc. O nome disso, peço que as pessoas procurem esse vídeo da Nancy Pelosi, que é a líder, a speaker, né, como equivalente a presidente da Câmara aqui nos Estados Unidos, ela explicando o que é isso. É o tal do wrap-up smear. Smear em inglês é uma palavra que significa duas coisas. Ela significa difamação e também significa esfregão. Então, é um trocadilho com esse negócio, né? Então, mas é difícil traduzir, mas o wrap-up smear é a difamação embrulhada, é embrulhar a difamação. Isso é uma estratégia que ela tem sido muito utilizada pela esquerda e muito utilizada, foi muito utilizada na Lava Jato, muito utilizada pelo pessoal do antagonista. Ela é utilizada o tempo inteiro pela esquerda. O que é essa notícia? O que é esse negócio? Eles vão e plantam uma ideia na imprensa, tá? Por exemplo, apoiadores de Bolsonaro estão nazismo, entre os apoiadores de Bolsonaro são defensores do nazismo. E aí começa. Jogam na CBN, Marco Antônio Villa, não sei quem, os caras começam a falar isso como se fosse verdade. Aí, no final, algum cara lá do STF, o Ministério Público, algum desses caras, algum membro do órgão acusatório judiciário brasileiro, que o problema não é só o STF, eu vivo repetindo isso aqui, repitam todos os dias comigo, o problema é o sistema acusatório judiciário, o problema é a judistocracia, o STF é só a ponta do iceberg e a parte mais visível, mas o problema está no sistema acusatório judiciário como um todo. Esses caras vão lá e aí eles abrem um inquérito, uma ação, uma representação, eles escolhem uma para dar um corpo jurídico a esse negócio. Aí, quando se dá o corpo jurídico, vai lá o jornalista e fala: olha aqui, tá vendo como tinha acusadores do Bolsonaro? Agora quem está dizendo não somos nós, é o Ministério Público. E aí isso vira uma matéria de jornal. E aí, muitas vezes, nessas ações penais, etc., etc., as pessoas citam como amplamente noticiado na imprensa. E aquela coisa que foi uma invenção, que foi um negócio plantado, vira a pura verdade. Então a notícia que saiu ali, uma coisinha, ela é embrulhada em si mesmo. Não tem nada de verdadeiro ali. Mas é a difamação embrulhada num conluio entre imprensa e judiciário. A gente tem vários casos nesse sentido. Eu posso citar alguns aqui, especificamente nos Estados Unidos. Um deles foi, por exemplo, o caso do conluio com a Rússia, que foi exatamente isso. Era uma coisa que foi jogada na imprensa pelos órgãos executivos acusatórios, no caso, o FBI com o Departamento de Justiça, o Comey e tudo mais. Isso foi amplamente conhecido. Depois foi parar na imprensa. Por causa disso, nomeou-se um procurador especial para investigação. O procurador foi lá, e isso acabou gerando ações parlamentares, mais notícias de jornais. Então, no final das contas, você construiu em cima de em cima de um circo falso. Outro exemplo, claro, tá, que também partiu disso, foi a suposta falsa invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, que o Donald Trump incitou uma invasão do Capitólio. Também surgiu de uma narrativa criada ao vivo pela CNN. A CNN transformou isso, foi repercutido pelos outros veículos, que conseguiram gerar até um pedido de impeachment, que foi aprovado na Casa dos Representantes contra o presidente Donald Trump, e depois foram
continuaram sendo noticiados pela imprensa, e isso ficou sendo verdade a ponto do ministro Barroso, a ponto dos jornalistas no Brasil, todos continuarem tratando isso como verdadeiro, apesar de, 2 semanas atrás, 10 dias atrás, o FBI ter escrito no seu relatório, no final das contas, depois de uma ampla investigação, concluíram que o ataque não foi coordenado, não foi planejado, não tinha nada, não teve nada de invasão do Capitólio pelo Donald Trump, que queria fazer um golpe, nada disso. Mas é o wrap-up smear. Agora a gente está vendo isso. Você lembra? Lá atrás, no Brasil, começaram aquelas primeiras notícias, Luciano Ayan falando dos gabinetes do ódio, CPI de fake news. Isso foi gerando um corpo jogado. As notícias foram crescendo, virou inquérito das fake news. E a mesma coisa está acontecendo agora com essa questão dos apoiadores nazistas do Bolsonaro. Olha, eu não me considero um apoiador do presidente Bolsonaro, sempre falei isso. Eu não sou hashtag fechado com Bolsonaro, eu sou hashtag fechado com Brasil. Como eu acho que o presidente Bolsonaro é quem melhor promove as agendas que eu considero as melhores para o Brasil, e como eu acho que ele sofre, ele é absolutamente injustiçado, apesar de ter imensas críticas ao governo dele, eu acho que ele é injustiçado na maioria das vezes, eu acabo tendo que fazer o papel de defendê-lo. Mas eu não sou um apoiador do presidente Bolsonaro. Agora, eu tenho um contato com muita gente que é apoiadora de verdade do presidente Bolsonaro, gosta muito dele, etc, etc. Eu ainda não conheci nenhum nazista. Ainda não conheci. Pelo contrário, eu não sei qual é o significado mais da palavra nazista, porque as palavras perderam o significado nos últimos anos. Mas nazista costumava ser o pessoal que acreditava num regime nacional socialista, perseguindo judeus, perseguindo minorias, etc, etc. Enfim, eu nunca conheci uma pessoa que acreditasse num regime desse. Pelo contrário, os apoiadores do presidente Bolsonaro, em geral, são grandes admiradores, aliados de Israel, são pró-Israel, são pró-judeus. Nunca vi nenhum. Marco Antônio Villa batendo, deveria ser processado por difamação. E acho que o Otávio Facuri até o processou, batendo no braço, dizendo: bota uma suástica no braço. O que é isso? Eu nunca conheci, então eu não sei. Quer dizer, eu sei que é um misto das duas coisas. É bolha que esses caras vivem, porque não conhecem apoiadores de verdade do presidente Bolsonaro, ou difamação pura e simples, como eu falei, difamação embrulhada. No final das contas, a gente está vendo agora nos últimos dias a repetição. Eu acho que é uma tentativa meio desesperada, mas é esse o objetivo, a repetição de que os apoiadores do Bolsonaro são nazistas, etc., e que há um perigo, e que, portanto, haveria um perigo nas manifestações de 7 de setembro. E isso é um incentivo até para que ensaiou-se para que alguns governadores agissem para impedir essas manifestações. Eu faço um apelo a essas pessoas: não insistam nisso. Não queiram reprimir e impedir as pessoas de irem às ruas. Esse apelo que eu faço é justamente porque eu sou desesperadoramente contra uma ruptura institucional. Eu acho que nós devemos buscar todos os caminhos institucionais possíveis. E se você impedir, se você defender, e isso acabar acontecendo, que as pessoas sejam impedidas de irem às ruas, ora, só há uma alternativa: decretação da GLO, Garantia de Lei e Ordem, que é justamente o artigo que, se eu não me engano, o ministro Lewandowski publicou recentemente, acho que ontem, em algum jornal, dizendo que isso seria, não poderiam fazer, já de antemão, dizendo que isso não poderia ser feito. Ora, não haveria outra alternativa. E aí a gente está falando de uma ruptura institucional imediata, robusta, porque eu tenho certeza de que as Forças Armadas atenderiam como tem que atender o pedido do presidente, como está escrito na Constituição que tem que aprender, para garantir o direito das pessoas se manifestarem. Então, as pessoas que defendem isso, esses são os verdadeiros defensores, são os verdadeiros antidemocráticos. Essas são as pessoas que estão esticando a corda em direção a uma ruptura. Por favor, não continuem seguindo nessa direção. Não continuem. Deixem que as pessoas se manifestem, deixem que as saídas institucionais, deixem que as pessoas legitimamente, não tem nenhum nazista, nunca houve nenhum risco de manifestação de direita, pelo contrário, só houve risco de manifestação de esquerda. Deixem que as pessoas manifestem-se e pressionem os seus líderes para que hajam os avanços e os ajustes institucionais que tem que haver. Se há membros do governo, lato sensu, de algum dos poderes, ultrapassando as suas prerrogativas e a população se sentir dessa maneira, deixe que a população demonstre, para que os governantes, pressionados pela população, tomem as medidas institucionais que têm que ser tomadas.